Olá, sejam muito bem-vindos a mais um SEGcast, esse podcast que une a medicina com a sabedoria do dia a dia. Eu sou a doutora Priscila Pirro, médica ginecologista, mentora de médicos, apaixonada pela vida e por tudo que fala sobre propósito e crescimento de uma forma geral. Hoje nós vamos falar de um tema que é o tema que não tem por onde fugir dele. E nós vamos receber aqui, hoje, duas pessoas sensacionais para tocar nesse assunto com a gente. Mãe e filho, dois profissionais incríveis, doutora Ângela Varela e doutor Gustavo Varela. A doutora Ângela é psiquiatra, psicoterapeuta e tem essa visão da multidimensionalidade do ser humano, o que é um diferencial absurdo dentro da psiquiatria. Foge a... não que fuja, mas é porque soma ao que a gente já tem de conhecimento dentro da psiquiatria. E doutor Gustavo, que já esteve aqui comigo em outro podcast, que é clínico, médico e especialista em estilo de vida, em medicina do exercício e do esporte, e que também tem essa visão muito multiprofissional do todo, da medicina integrativa. Então, o assunto vai render, porque são dois profissionais maravilhosos. E eu quero começar agradecendo a vocês por terem aceitado esse convite, por estarem aqui hoje, agregando a todos, né? Não só ao podcast, mas a todo mundo que está assistindo, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Eu aqui agradeço também a oportunidade, né? E com certeza a gente tem o que compartilhar aqui, né? Acho que vai ser alguma coisa que vai fazer diferença. Com certeza. E eu já quero começar logo com uma pergunta. Vamos logo, assim, já começar falando sobre um tema que ninguém falava até pouco tempo atrás, que às vezes a gente até pensava, mas ninguém falava, que é sobre a espiritualidade. E aí eu quero saber, algumas pessoas, a nossa medicina tradicional, oficial, por assim dizer, ignora ainda muito a espiritualidade. Mas como vocês veem a espiritualidade dentro da saúde mental hoje em dia? Eu não consigo ver saúde mental sem espiritualidade. Já começa por aí, né? Por quê? Porque eu acho que o que acontece é que a gente há muito tempo não pensa no ser como um ser que tem várias dimensões, né? Então, para tornar isso mais fácil de entender, a gente não tem só um corpo físico, né? A gente tem um corpo energético, a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional e um corpo espiritual. Porque aí, nesses corpos, estão registrados, então, as nossas impressões, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e tudo isso afeta a nossa vida. A verdade é essa, né? Então, às vezes, quando você, por exemplo, está sentindo alguma coisa que você não entende, o que está se passando, muitas das vezes você está só precisando elaborar alguma vivência que aconteceu e que está no seu corpo emocional ou no mental e, às vezes, no espiritual, e você fica tentando só olhar para o físico e querendo encontrar ali, né? Então, a gente precisa começar a entender isso, porque vai ficando mais fácil da gente entender, até dentro da área de saúde mental, muitos transtornos, que alguns não são transtornos no sentido de doença. São desalinhamentos que precisam só ser melhor compreendidos, né? A gente vai continuar falando disso. Interessante falar sobre os estudos, né? Meta-análises têm uma correlação totalmente inversa entre espiritualidade, religiosidade e depressões e transtornos mentais. Então, alguns estudos prospectivos, inclusive, mostram que quem tem mais essas práticas acabam sofrendo muito menos e tendo muito menos risco desses transtornos mentais. Então, são coisas muito ligadas, né, que é o tema principal hoje do podcast, que é falar sobre saúde mental, os seus transtornos, religiosidade, espiritualidade, que está tudo muito envolvido, né, nesse campo que se fala muito sobre o misticismo, mas não, hoje em dia é muito ciência, a gente tem que partir porque realmente a gente tem de dado e conseguir aplicar isso na prática, porque quando a gente consegue colocar isso dentro do nosso plano terapêutico, com certeza a gente vai abordar melhor, vai tratar melhor e vai conseguir entender que isso permeia a saúde como um todo do indivíduo, né, Priscila?
Sim, com certeza. E é interessante porque uma coisa que você falou é que quando a gente fala de espiritualidade, a tendência é levar isso para um lado do misticismo. Quando, na verdade, como a doutora Ângela falou, isso é uma dimensão do ser humano. Né? E é muito interessante essa visão de diversas dimensões, porque não é algo que é comumente falado, que nós temos mais do que uma dimensão só física e que elas não necessariamente se excluem. Claro. Ao contrário, elas se somam e que muitas vezes a gente fica preso e apegado a uma única dimensão. Aliás, não só no corpo, no ser humano, mas de uma forma geral, né, no mundo. Nós temos uma tendência a olhar para uma única dimensão, que é a nossa limitação. A verdade é essa. A gente se limita ao que a gente tem mais facilidade, é mais palpável, que é a dimensão do corpo físico, que a gente tem mais domínio, conhecimento. Talvez pela nossa ignorância ou pela nossa falta de conhecimento, acabamos esquecendo que existem outras dimensões. Isso adiciona uma complexidade muito significativa, né? Mas a gente, pelo menos, fica com um olhar mais real sobre o ser humano. E quando a gente abre para esse campo, né, da espiritualidade, da religiosidade, apesar de um certo desconforto da gente não conseguir tocar no tema com uma profundidade tão grande, mas a gente também abre por uma possibilidade de praticar um pouco mais, né? E de realmente colocar para dentro isso, dentro do nosso trabalho. Então, né, é uma oportunidade muito grande da gente ampliar o trabalho e das pessoas, né? Isso gerar um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que eu acho que é uma coisa fundamental para todo mundo se trabalhar. Eu quero acrescentar uma coisa, né, que fala a respeito de por que a medicina, né, na verdade, não... já era tempo da medicina estar compreendendo essa multidimensionalidade, né? Porque a gente já avançou tanto, né? Mas a verdade é que a gente tem aí questões que justificam esse modelo que está implantado, né? E que é tão... favorecido, que tem a ver com interesses, né? Interesses que a indústria, na verdade, farmacêutica, ela acaba, de certa maneira, influenciando, porque se você começa a ensinar as pessoas sobre como elas são e como é que elas mesmo podem encontrar, através de reflexões, através da informação, do autoconhecimento, como lidar com isso vai adoecer muito menos as pessoas, né? Então, a gente também não pode esquecer. E a gente vê hoje que existe na medicina uma tendência muito grande na área de saúde mental, então, que é de psiquiatrizar tudo, né? Coisas que, de repente, você vai resolver com uma conversa, com um esclarecimento, com informação, acaba, na verdade, muita gente dando remédio. É porque é mais fácil. Exatamente. É mais fácil em todos os sentidos. Parece mágico, né? Exatamente. É mais fácil para o profissional que foi doutrinado a ter um nome de doença, um remédio para tratar. É isso que ele aprendeu a fazer. É isso que ele sabe fazer. Então, ele viu um problema, ele quer dar uma solução, uma pílula mágica. Uma medicação ali que ele aprendeu. Ele aprendeu isso. E é fácil também, porque lidar com essa dimensão, com essas dimensões todas, dá trabalho, leva tempo e não gera um retorno, como você falou, financeiro de uma medicação ou de alguma coisa do tipo. Assim como a medicina do estilo de vida também. É algo que não tem custo. A princípio, não tem custo. Então, a quem interessa que a gente aprenda a se cuidar de verdade para não adoecer? É difícil até de você falar desses assuntos, muitas vezes, porque existe um conflito de interesses ali. Com certeza. Né? Se a gente para de adoecer, como que sustenta a máquina toda da própria saúde? Isso. Eu acho interessante um mecanismo que a gente vê nas pesquisas e a gente consegue perceber isso no dia a dia, que quando a gente reconhece essa área, né, da espiritualidade, da religiosidade, e o indivíduo ele começa a trabalhar dentro de uma linha, de um propósito, de seus valores, o que acontece é que ele se torna muito mais resiliente às adversidades. E ele acaba conseguindo lidar com situações de vida
muito, né, adversas, mas porque ele já tem uma base diferente, né? Por trás tem valores, tem crenças, tem toda, né, um sistema que baseia ele em ser muito mais resiliente diante das coisas que acontecem na vida. Então, é uma resposta muito interessante do ponto de vista científico mesmo, de que reconhecer, né, esse campo todo, essa dimensão toda, vai gerar muito mais resiliência para o indivíduo, né? E mais saúde, obviamente, né? Sim. E os médicos têm essa dificuldade de integrar a espiritualidade ainda dentro da prática. A gente vê agora as universidades já aderindo às cadeiras da espiritualidade. Acho que aqui na UF, na Unirio, eles estão vendo para botar como disciplina obrigatória e não mais como eletiva, o que já é um avanço, né? A Associação Americana também já está colocando espiritualidade, mas a gente vê que na prática pouquíssimos são os profissionais que abordam espiritualidade no consultório, por exemplo. Pois é, mas aí vem exatamente essa questão. Só quando essa multidimensionalidade estiver sendo observada e vista mesmo, né? É que você vai começar a entender que... Vou falar uma coisa aqui que eu gosto muito de falar e que é simples, mas é importante para levar as pessoas para uma reflexão. Nós não somos seres humanos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência enquanto humanos. Então, na verdade, essa espiritualidade sobre a qual estamos falando é uma coisa muito inerente à nossa. Ela está aqui o tempo todo. E muitas das vezes, o fato de não se compreender esse aspecto mais sutil, que também tenta nos alinhar, porque essa espiritualidade ela tem a função de nos alinhar com algo que está numa outra dimensão, né? Mas é preciso que você tenha essa visão para que você possa, então, ter, por exemplo, dentro das escolas, dentro das instituições, essa visão da espiritualidade, que eu vejo como, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de uma espiritualidade genuína, que todos nós temos. Você pode olhar para ela ou não, você pode, uns vêm mais, assim, já vêm compreendendo mais, outros menos. E, mais uma vez, na área de saúde mental, isso, sem dúvida, pode ser um facilitador, mas tem sido um complicador. Exatamente. E que não tem a ver com religião. Não. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com isso. É esse senso, como você falou, esse senso de conexão com algo maior. Isso. E a conexão vertical e horizontal. Uhum. O senso de que nós todos também estamos conectados, de que tudo está conectado, né? De que não existe separação. Na verdade, a separação é uma ilusão. Isso. Existe uma conexão com tudo. E passando por esse senso de conexão, vem outro tema que eu acho importantíssimo, que é o tema da solidão. Dentro dessas conexões que nós estamos conectados, mas nunca estivemos tão desconectados, né? Vivemos o paradoxo da conexão pela internet. Nunca tivemos tanta facilidade, mas nunca estivemos tão só. E isso passa também pela espiritualidade, porque se nós estamos conectados, como que entra esse movimento do pertencimento e da solidão dentro da saúde mental? Como que você vê, como que vocês, né, veem hoje esse momento que a gente está vivendo de uma solidão dentro de uma sociedade tão conectada? Eu tenho uma visão sobre isso que eu acho muito clara, vamos dizer assim. Porque eu acho que a tecnologia, ela é muito importante, ela viria e ela vem vindo e ela já está até muito mais além do que nós temos acesso, né? É porque vai sendo colocada aos poucos, né? Então, ela gera essa conexão, quer dizer, ela permite esta conexão, mas o que acontece é que ela tem sido mal usada, porque ela, ao invés de ser aproveitada para fazer essa conexão, ela tem sido muito mais utilizada, de certa maneira, para afastar, né? Diminuir essa conexão. Mas tem uma coisa que é muito interessante. A nossa mente, ela é uma ponte.
Ela é uma ponte entre o terreno e o, vamos dizer, o celestial, vamos colocar assim, né? Entre essa dimensão da materialidade, que é a terceira dimensão, com relação a dimensões mais sutis. A mente, ela tem essa função também de fazer com que a gente consiga perceber e se conectar. Então, a tecnologia, na verdade, se a gente for parar para ver, ela é um treino para que nós possamos não só reconhecer, mas usar todas as habilidades que a nossa mente tem. Porque quando a gente está falando no celular, a gente está fazendo o quê? Telepatia. Só que você precisa ainda de um objeto. Que, na verdade... Mas isso vai acabar. E agora a gente já faz um monte de coisa. Tá entendendo? E que é o telefone celular? Ele tem uma conexão com a mente. Ele é o objeto que está nos ajudando a entender e a perceber, né? Então, a gente precisa olhar para isso e começar a desenvolver mais essas habilidades também, né? Então, a tecnologia é muito importante? Mas você precisa saber usá-la, né? Porque assim como ela pode reunir, ela também pode separar e acabar fazendo você ficar quietinho lá no seu cantinho e se entretendo, porque a questão é você se entreter. Quando você fica se entretendo, você, na verdade, acaba se isolando às vezes, né? Então, isso é uma atenção que precisa ser pontuada, né? Muito interessante. Quem nunca imaginou ou refletiu sobre os nossos smartphones, né? É uma extensão, né? Do nosso cérebro, né? Do nosso corpo, né? A gente tem uma dúvida, a resposta está aqui, a gente precisa se comunicar, o contato está aqui. É interessantíssimo, porque parece que hoje em dia, se a gente está sem um aparelho, uma parte da gente não está, né, assim, eficiente, né? Falta alguma coisa. E isso é muito interessante mesmo, porque existe um poder muito grande de conexão, né? E que a gente exatamente tem que botar na balança, né? Puxando um pouco aqui para o nosso arcabouço científico, a gente tem estudos muito interessantes sobre solidão e, inclusive, associam ele a um risco de saúde, de morte prematura, que pode ser, vamos dizer, comparado com o cigarro, o tabagismo. Existem estudos fazendo esse tipo de correlação, inclusive com o aumento do risco de depressão, ansiedade e suicídio. A solidão é um problema muito grave e que é muito pouco abordado por nós médicos. A gente mal faz uma pergunta sobre isso numa consulta ou em muitas consultas durante anos de acompanhamento com o paciente. É uma coisa completamente ignorada e que os estudos estão muito claros. Conexão social faz parte do trabalho, né, médico e da base da saúde das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir mais a fundo e falar o que a gente tem de evidência científica, porque é uma preocupação grande, principalmente nessa nossa vida conectada, né? Que engana a gente em relação a estarmos, né, realmente conectados socialmente, que é o que importa, né? Conexão social, né? Porque conectado digital a maioria tá. Agora, a solidão social, ela é um problema. Então, precisamos, né, prover essa conexão, criar comunidades. A religiosidade, né, a espiritualidade, ela brota da comunidade. Então, é muito importante a criação dessas múltiplas comunidades, que eu acho que tem até acontecido, né? A gente tem visto, né? As marcas buscam comunidade, né? Os médicos, as especialidades buscam comunidade. A gente tem um trabalho, a gente tem florescendo diversas comunidades que têm trazido realmente muita riqueza em relação a essa questão da conexão social. Mas eu acho isso ainda muito pouco falado na medicina. Você não acha, Priscila? Exatamente, eu acho demais. E quando a gente vai ver os números do que você falou, eu fiquei bastante impactada com um estudo que saiu, eu não me lembro qual foi o jornal, qual foi o artigo, mas que fala de até 34% de aumento de mortalidade de doenças crônicas não transmissíveis associadas à solidão. É um número assustador isso. E você falou do cigarro, é cerca de 15 cigarros. A comparação é com uma pessoa com solidão
chega a ter uma comparação de morbimortalidade a um fumante de 15 cigarros por dia. Quase o máximo, né? Quase um maço por dia. É uma coisa louca de você pensar como isso impacta. E os grandes estudos, um dos maiores estudos a longo prazo, que avaliaram do início da vida ao fim da vida, que é muito difícil fazer um estudo assim, né, tão longo. Foram vários pesquisadores, inclusive, que foram morrendo ao longo do caminho e passando a bola para outros pesquisadores. Então, é um estudo muito longo. Esse maior estudo que foi feito, ele observou que o que mais impactou na longevidade, na qualidade de vida, foram as conexões sociais. Foi a sensação de ter conexões verdadeiras, não quantidade, mas qualidade de conexões sociais. E a gente está substituindo a dopamina e os hormônios do prazer de estar presente, a ocitocina de olhar no olho, esses hormônios que são liberados quando a gente abraça, pela dopamina barata de rodar uma tela. Exatamente. Essa é que é a grande questão. A tecnologia é essencial, é fundamental, é maravilhosa, mas a gente está transferindo para a tecnologia a liberação hormonal que a gente deveria conseguir de outra maneira, com as conexões reais. Essa liberação hormonal que a gente consegue com o toque, com a presença, com o olho no olho, com um momento de estar junto, com essa energia que a gente emite e conecta quando está presente, porque você falou, e eu acredito muito nisso, nós somos seres multidimensionais, então a gente tem um corpo energético, a gente tem um corpo físico, mental, e essa energia, o campo, hoje já tem estudos falando sobre campo. Isso. O coração, quando a gente fala de eletrocardiograma, a gente está falando de energia. Quando a gente fala de neurônio passando ali pela bainha de mielina, aquilo ali é energia. Nós somos energia, né? Nós somos... Se a gente diminui, a gente é átomo, elétron. A gente é energia procurando um lugar para se organizar e de forma organizada. Então, quando eu fiz a pós-graduação, uma das pós-graduações que eu fiz foi a de termografia, que foi uma pós-graduação muito interessante, porque aquela câmerazinha termográfica, ela mostra o calor, né, que nada mais é do que a energia que a gente emana. Isso. Uma delas. Uma delas, exatamente. E aí, quando eu coloco a mão em você, e quando isso, na câmera termográfica, quando eu coloco a mão e tiro, aparece a marca da minha mão. Então, a gente vê que essa energia ela está sendo o tempo inteiro transferida. E quando a gente fica muito tempo no digital somente e perde essa conexão, a gente perde essa troca, que é extremamente rica. Isso. E que cura, né? E que realinha, que reorganiza. Porque elétron, ele é extremamente dinâmico. Ele tá para lá e para cá o tempo inteiro. E aí, se a gente for falar de bioenergética, é uma coisa que eu sou completamente apaixonada também, né? Porque não tem como não ser. Não tem como não pensar que o meu campo está interferindo no seu e que essa ressonância ela acontece de uma forma natural. Por que falam que a gente é o somatório das 5 pessoas que a gente mais convive? É por ressonância, claro. Por similaridade, porque realmente as ondas começam a vibrar, ondas se somam, ondas se alinham. Então existe um alinhamento por ressonância. E quando a gente está sozinho, a gente se alinha com o quê? Quem reorganiza esse corpo que está numa tela que não tem o que oferecer de volta? Então, olhar para a solidão é olhar para essa dimensão maior de conexão que todo mundo está unido numa coisa só, na verdade, né? Mas aí, uma coisa que está faltando é exatamente, quer dizer, para se conseguir isso, né? Por exemplo, muitas pessoas que acabam entrando nesse processo de solidão, porque a solitude é uma coisa legal, mas a solidão, não. E qual é a diferença? Porque na solitude você, na verdade, você tá ali com você mesma, você tá fazendo suas coisas, você tem prazer, você quer o silêncio, não quer interferência, porque você está ali se expressando, mas aquele momento é seu. Né? Na solidão, não. Você gostaria de estar acompanhado ou na presença de outras pessoas, mas por alguma razão isso está sendo dificultado. Talvez por causa mesmo dessa dificuldade de encontrar ressonância, né?
Eu quero falar de uma coisa que você tocou aí e que tem algo interessante para a gente acrescentar aqui. Essa questão do campo, né? O campo hoje, inclusive as constelações familiares o tempo todo, né? Fala de campo e onde, assim, no campo se manifesta mesmo, né? As histórias acontecem ali, então a gente não tem dúvida que o campo existe, né? E tem um trabalho muito interessante, não sei se vocês conhecem, do Joe Dispenza, que ele tem, inclusive, ele tem feito muitos trabalhos com campo coerente. E ele tem um filme que ele fez, né? E que está dentro de uma comunidade que ele tem. Ele, de vez em quando, faz uns retiros. E nesses retiros, ele ensina as pessoas. E isso tudo foi medido, registrado, para poder garantir que aquilo não é apenas dito, mas está comprovado, né? Ele vai, num dos retiros... Ele começa a falar de campo coerente, que a coerência é a coerência entre a parte mental e o coração, né? E quando você cria esse campo coerente, com a sua respiração, você consegue fazer essa coerência de ondas, esse campo, ele é um campo muito organizador. Então, o que ele faz? Ele leva essas pessoas para um retiro... E aí, eles, naqueles dias que estão ali, trabalham isso. E, num dado momento, ele junta, assim, uma fila de pessoas aqui e outra aqui e para trás também. E aqui no meio estão as pessoas que estão doentes, com câncer, com outras doenças. E aí, eles fazem... eles criam um campo, né, coerente ali, com a meditação, com todo mundo emanando para aquelas pessoas. E depois, muitas dessas pessoas têm um testemunho comprovado de que elas ficaram curadas, porque o campo coerente, ele cura. Então, isso é uma das coisas. Mas, sem dúvida, poder desfrutar da companhia do outro. O outro é o nosso espelho. A gente precisa, enquanto humano, do outro para poder se ver. Porque se não tiver o outro, eu não consigo me ver direito. Eu preciso do outro, né? Então, sem dúvida, essa falta de conexão, ela é adoecedora, né? Acho importante aqui no podcast a gente incentivar, né, a audiência, né, o público, o ouvinte, a ter mais laços, né? Pode ser entre os familiares, pode ser entre os amigos, pode ser no trabalho. Pode ser uma mensagem que você não mandou há uma semana atrás para uma pessoa que você pensou. E é isso, a gente tem que cultivar os laços, a gente tem que incentivar esses laços sociais, né? A gente está acostumado a mandar um monte de zap todo dia para todo mundo, mas às vezes mensagens, ligações e conexões genuínas a gente não está fazendo e a gente está perdendo. E esse incentivo que eu acho que é muito importante a gente criar nesse tipo de, né, de trabalho, nesse tipo de conversa, porque é exatamente assim que as pessoas começam a mudar de hábito, né? Isso é promoção de saúde. Exatamente. Igualmente ao uso de um antidepressivo. Isso. É uma prescrição, o que você acabou de fazer foi uma prescrição médica de estilo de vida que é tão curadora ou curativa, não sei qual seria a palavra adequada, quanto uma medicação. E a gente já sabe que hoje o estilo de vida, todos esses pilares que envolvem o estilo de vida, que alguns lugares acrescentam a espiritualidade, né? Quando a gente vai ver de medicina do estilo de vida, algumas sociedades incluem a sexualidade e a espiritualidade dentro dos pilares do estilo de vida. Eles são fatores realmente muito modificadores. Então, é uma prescrição. De fato, promoção de saúde não é só sobre ser legal e me sentir bem. Não é só sobre isso. É sobre aumentar a sua expectativa de vida, é sobre aumentar a longevidade, é sobre diminuir doenças, é sobre diminuir a pressão, né? E existe um artigo muito legal sobre coerência cardíaca. Não sei se vocês já leram um estudo muito legal que fala sobre coerência cardíaca. Sobre como simplesmente você, ao fazer um exercício qualquer, regular respiração com a passada e com a batida cardíaca, só de você estar em coerência. O que é coerência, para quem nunca ouviu falar? Porque às vezes a gente está falando disso, tem gente que nunca ouviu falar o que é coerência, né? Coerência é estar nesse movimento de equilíbrio de ondas, onde as ondas elas não são dissonantes. É como se fosse
Uma sincronicidade das fases, né? É como se fosse um piano que tem aquela nota que... Você tocou aquela... Quando você tem harmonia... Por que um som é harmônico? É porque as ondas, elas estão coerentes, né? Elas têm as fases ali, elas são coerentes. E aí, se você toca uma nota que não tem nada a ver, ela está dissonante, ela não está coerente. Então, entrar em coerência é entrar em harmonia. E literalmente, por isso assim como a música. É curador. Exatamente pela harmonia. Ele harmoniza tudo. Então, tudo que estava em desarmonia entra nessa coerência. Exatamente. O nosso corpo é uma orquestra. É uma orquestra, exatamente. É ver o nosso corpo como uma orquestra com vários instrumentos que precisam estar em harmonia. Então, se você imagina se o pianista da orquestra está totalmente desalinhado ou se o baterista está em outro ritmo. Então, é isso que acontece. Isso é a doença. A doença é a manifestação do desequilíbrio, da desarmonia, da falta de coerência. Quando a gente imputa uma coerência de volta, um reequilíbrio, a gente caminha para a cura física, espiritual, seja lá qual for a dimensão, mas a gente reorganiza esse organismo, né? Bota aquilo em coerência. Então, é muito bonito de ver isso como acontece. Não, a gente sente, existe uma sensação nítida de quem vive esse momento de coerência, as experiências são transformadoras, mas existe também o impacto no físico real, que a gente já vê, o impacto na dimensão do físico, que a gente vê com os dados na literatura mostrando a importância da espiritualidade, como a gente já conversou aqui, solidão, aumentar 34% é muito significativo. Então, isso não é só sobre viagem da nossa cabeça, né? Isso se manifesta no corpo físico. Né? E pensando nisso, como que a gente lida com uma medicina que ainda prescreve antidepressivos e ansiolíticos como base dos tratamentos para a saúde mental? Aonde que entra, né, esse olhar? Como que a gente lida? Por que a gente ainda prescreve muito e cuida pouco da base? Porque, né, há muito tempo se olha para isso... tratando apenas um sintoma, mas sem ter tido o cuidado de ter uma escuta diferenciada e poder, talvez, entender onde aquele sintoma começou a ser gerado, né? Quando você tem essa escuta e quando você aborda uma pessoa com a vida dela, com a personalidade dela, porque são vários, né? Com o ambiente que ela vive, com as escolhas que ela tem feito, com a satisfação ou não que isto traz. Isso vai te dar rapidamente onde é que está desalinhando. Claro que às vezes é um pouco mais difícil, né? Existem os desafios, mas com muita frequência você começa a entender. E aí, por isso é muito importante, e é uma coisa que nós não temos tido, né? Que a vida não tem promovido isso quando deveria, isso é fundamental. É muito importante que a gente primeiro tenha uma conexão consigo mesmo. É a reconexão. Então, é você saber quem você é, no sentido assim, o que você gosta. Você pode começar por coisas simples. Depois você vai acabar se aprofundando e você vai chegar onde você não imagina. Mas você começar a perguntar o que você gosta, o que lhe falta, o que você não gostaria de viver sem, quem é que lhe afeta de uma maneira positiva, quem lhe afeta de uma maneira negativa, e você começar, então, a partir dessa percepção, mas que ela precisa acontecer a partir de uma conexão mesmo sua. Você começar, então, a falar, isso aqui não me faz bem, isso aqui tira meu sono, isto aqui me deixa com dor de cabeça, isso aqui faz meus dias ruins. E você ir aprendendo a você mesmo se responsabilizar, porque saúde, ela deve ser autorresponsabilidade. O médico, o terapeuta, qualquer pessoa que venha, ele é um canal para, às vezes, trazer o seu conhecimento, que é um pouco mais amplo, e a sua
experiência, que é muito importante, no sentido de ajudar e falar, olha, isso aqui costuma funcionar. Já parou para pensar nisso? Por isso que informação, esclarecimento, orientação são tão importantes. E eu te pergunto, quantos médicos fazem isso? Ainda mais na área de saúde mental. Porque só de tirar... Aí eu vou falar uma coisa que é específica, né? Às vezes um paciente chega no consultório, ele chega com um sintoma que ele não entende o que está acontecendo e aquilo o angustia. Só de você explicar a ele o que é aquilo, como aquilo acontece, que aquilo pode ser melhorado, de onde que provavelmente aquilo vem, ele já sai melhor, porque ele entendeu que ele pode dar conta daquilo, que ele vai ter ajuda. Então, essa escuta, ela é fundamental. Se ela não existia... E aí, essa escuta, ela é fundamental em todas as áreas, né? Mas na área de saúde mental, mais ainda, né? E depois dessa reconexão consigo mesmo, você acaba também tendo uma facilidade maior de fazer conexão com as coisas que fazem bem para você, né? E ainda mais que fica mais fácil de escolher também. O que você falou é muito interessante. E eu acrescento aqui que, obviamente, a gente não está falando, né, que não existe espaço para tratamento, para terapia medicamentosa, de maneira nenhuma, né? Os antidepressivos, hipnóticos, antipsicóticos, ansiolíticos, eles estão aí, eles fazem efeito, eles tratam, eles cuidam. Mas, assim, diretrizes modernas já são muito claras. A gente não pode ficar só nessa seara da medicação. Tá errado. A gente precisa ampliar o olhar. E o olhar é tratar a base, né? Tentar fazer esse realinhamento. Como é que estão os pilares de saúde básicos, né? Como é que está a dimensão espiritual daquela pessoa? Como é que está a dimensão psicoemocional, né? Ela me falou agora sobre a explicação dos sintomas que ele não entende, né? A terapia cognitivo-comportamental, porque é um tratamento cognitivo, né? Independente se você segue toda aquela metodologia da TCC, que é muito interessante e muito respaldada cientificamente, mas, né, ensinar o paciente, né, fazer ele lidar com o cognitivo e conseguir aprender com ele próprio, né, estabelecer essas novas normas, né, essa mudança de comportamento mental, não só o físico, né, da pessoa comer melhor, da pessoa fazer exercitar, né, que é o óbvio que a gente já sabe que melhora, né, os transtornos de saúde mental. São as outras dimensões, né? Exatamente, é tentar educar para as outras dimensões, né? Será que essa pessoa não está precisando, né, voltar as crenças e as origens, né, que sejam religiosas, que sejam de espiritualização, que ela teve de repente na infância e ela perdeu por uma desconexão da vida, né? É preciso o médico, às vezes, olhar e falar, olha, essa área aqui da sua vida está vazia, né? E esse vazio precisa ser preenchido. E o médico, muitas vezes, pode ser o terapeuta, pode ser um nutricionista, pode ser o educador físico, mas o médico, ele tem que ter a competência de falar, essa área vazia é fundamental para a sua saúde. E saber orientar o mínimo também, né? Pode ser que eu, médico clínico, eu não vá orientar a dimensão mental como, né, a psiquiatra, de maneira nenhuma. A saúde da mulher, como você, ginecologista, mas eu tenho que ter o mínimo. E o médico recém-formado, ele deveria ter esse mínimo, né? E, como você falou, não é sobre não medicar. Assim como um diabético, a gente vai prescrever a medicação, hipertenso, mas é sobre olhar o que está por trás disso, né? Então, agudamente, olha só, estou resolvendo o problema aqui, mas o problema não se resume a isso. Então, vamos lá atrás olhar, né, tudo que envolve em múltiplas dimensões. No corpo físico, será que tem uma deficiência nutricional? Isso. Será que não tem uma menopausa chegando, claro, e esses hormônios afetando ali a saúde mental da mulher? Né? Quantas das mulheres que eu vejo nessa fase, principalmente agora que eu estou lidando muito com o momento da menopausa, dessa transição da mulher, quantas eu vejo indo ao psiquiatra quando, na verdade, era essa queda hormonal. Isso. E elas ficam loucas, né? Não se reconhecem, têm essa dificuldade de perceber que não precisariam tomar um ansiolítico ou antidepressivo, que é uma fase, é uma transição e que às vezes a reposição hormonal resolveria, ou o hipotiroidismo também, né? Então, o importante, eu acho, não é a gente querer fazer tudo, mas é enxergar tudo. Isso. É ter essa noção de que existe algo a mais e eu não posso me limitar ali. E se eu não sei,
eu encaminho para o colega profissional para dar conta. Olha, acredito que não se limite, assim como eu, como ginecologista, eu posso falar, olha, a gente já fez a reposição hormonal, agora não é mais comigo. Existe uma outra dimensão que você precisa olhar na psiquiatria, né? E assim a gente ia olhando, ó, tem a vida, tem... Aquela roda da vida é muito legal, né? Para trabalhar com o paciente. Mas a gente acaba não tendo tempo na medicina tradicional. E você diria que a psiquiatria hoje está em decadência? O que você diria da nossa psiquiatria hoje? Está precisando dar uma mexida? Como que você vê a nossa psiquiatria nesse momento? Ou você acha que está renascendo uma nova forma de cuidado com a saúde mental? Eu acho que é mais para isso, porque assim, eu acho que a psiquiatria, ela já foi muito relegada, coitada. Né, assim, para você ter uma ideia, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Há alguns anos atrás, que não tem tanto tempo assim, você fazia um plano de saúde, não estava incluída a psiquiatria. Você sabia disso? Nossa, eu não sabia. Não podia adoecer mentalmente. Não tinha psiquiatra, não tinha cobertura, não tinha internação, não tinha nada. Caramba. A doença da mente não faz existe, parte não existe, do ser humano. Né? Isso. E aí, então, assim, já foi realmente... Porque eu acho que muito mais por uma falta de compreensão. A mente é complexa. Com certeza. Mas isso não quer dizer que não possamos desvendá-la ou que podemos desvendá-la na medida do possível e ir avançando, né? Porque é muito complexa mesmo. Já começa que é subjetivo, né? Como a gente disse, não é estrutura a mente, é função. Então, às vezes, é difícil de você compreender, mas você vai. Então, eu acho que o tempo que ela podia ser deixada para lá, ela já foi. Aí nós temos aí umas 2 décadas e meia, 3, onde houveram alguns avanços importantes na área de saúde mental e que eles foram integrados, inclusive com relação a melhorar sintomas, porque existem doenças graves, doenças que, na verdade, têm, né, a parte genética, polimorfismos e tal, onde a gente precisa tratar. Mas estamos falando também desse outro aspecto da saúde mental, né? Que nem sempre é doença, ou então é uma doença temporária como desalinhamento. Mas aí, agora, eu acho que, na verdade, chegou um momento onde não há mais como não olhar para esse aspecto do ser humano. E, mais do que isso, as pessoas precisam entender que nós temos essa multidimensionalidade, cada um precisa entender e fazer essa reconexão. Por quê? Porque quem não fizer... não vai passar, vai perder o bonde. Exatamente. Sabe? Então, é um momento de muita renovação. De renovação. Então, eu vejo bem assim, e apesar de ainda estar, né, capengando, mas eu vejo como um momento onde... E quando eu falei dessa história do celular, que eu vejo o celular, na verdade, como um objeto que nos permite treinar, é porque exatamente ele já veio com essa função de começar a nos dar conhecimento de todas essas habilidades. Então, agora precisa só que haja um movimento maior, talvez. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Com certeza, né? Eu acho. E cérebro e mente não são a mesma coisa. Não. Corpo e mente, e tudo está conectado, né? É o físico com a outra dimensão. E isso vale para tudo, né? E o estilo de vida influencia muito. As coisas não estão separadas. Então, você olhar para a mente não significa que você não vai se preocupar com a atividade física, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Aliás, a atividade física faz muito bem para a mente, né? Você chega para fazer uma atividade, você está esgotado, cansado e tal, sai de lá... Oi, tudo bem? Porque dá uma ativada, né? Então, assim, a questão da mente, ela precisa ser... Eu acho que ela precisa... Você já falou alguma coisa aí? Não só na questão da escola, quando a gente faz a formação médica, deveríamos ter uma formação melhor
para essa dimensão mental, mas eu acho, e eu falo isso há muito tempo, que nós deveríamos começar a aprender sobre o mental e sobre o emocional na escola. A escola deveria ensinar sobre isso. Fazer com que você aprendesse a reconhecer suas emoções, quando você está de um jeito ou de outro, seus sentimentos, seu mental. Isso deveria ser algo, assim como ela ensina outros aspectos da nossa parte física, né, biológica, ela deveria ensinar, porque eu acho que aí isso seria mais natural. E eu acredito até que isso vai acabar acontecendo. A gente tem que entender esses transtornos de saúde mental como doença crônica, né? E como modelo de doença crônica, a gente precisa atuar na base, né? Porque isso é um desarranjo dos nossos mecanismos fisiológicos, né? Que acabam trazendo todos esses mecanismos fisiopatológicos, né? É a construção da doença por meses, por anos. Então, eu acho que a gente realmente está numa crise, né? As doenças crônicas, né? É o que mais mata hoje no mundo. A gente precisa olhar essa crise como uma oportunidade e de, né, reinventar, de realmente começar a integrar e adquirir em cada especialidade, na formação médica, modelos, né, mais integrativos de uma maneira incremental. Né? É porque a gente precisa ir aumentando. A gente precisa ir cada vez mais vendo esse todo, sem deixar de ter o subespecialista que sabe muito daquela parte, que não há problema, né? Pelo contrário, é muitas vezes ele que vai resolver o problema. Mas a gente precisa dar essa visão. Então, eu acho que crise é oportunidade, e essa oportunidade é para a gente trazer mais integração, multiprofissionalismo, transdisciplinaridade nesse processo como um todo. E essa... Mais uma vez, falando dessa conexão do que parece que é imaterial com o material. Porque às vezes as pacientes chegam no consultório falando assim, então meu marido falou que isso é tudo da minha cabeça. Então é tudo da minha cabeça. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, a forma como eu percebo o mundo, vai liberar em mim reações e descargas hormonais, sendo elas reais ou não. Verdade. Se eu tenho medo de aranha, se for uma aranha de plástico que apareça aqui, ou medo de... Eu vou olhar para essa aranha e vou liberar as mesmas cascatas hormonais como se essa aranha fosse verdadeira. Verdade. E o meu corpo vai descarregar cortisol, adrenalina. A nossa mente, ela não diferencia o real perigo do fictício. Eu falo que a gente cria nossos leões, né? Quando a gente estava na savana, porque a gente é um bicho que foi feito para sobreviver. Quando a gente está lá na savana e vê um leão, lá na época das cavernas, e vê um leão, o corpo é preparado para liberar cortisol, adrenalina, insulina para fugir daquele perigo. Só que hoje nós temos milhares de leões que a gente cria por os nossos medos, e a liberação desses hormônios, ela é contínua. Então, é sobre a mente, a crença, os pensamentos liberando descargas hormonais que impactam no nosso corpo. Assim como o inverso, como a gente falou do exercício, quando a gente faz um exercício, o músculo hoje, que é visto como um órgão endócrino, libera lá todas as mioxinas, as mioquinas, a irisina e vários outros hormônios, né, que vão afetar o nosso cérebro e produzir essa sensação de prazer, de liberação de dopamina, e vão afetar as nossas sensações. Então, é uma via de mão dupla, onde o corpo, o que a gente faz com o nosso corpo, o movimento, o que a gente come, o sono, a melatonina. A gente sabe que a serotonina é o precursor da melatonina. Isso. Então, se não dorme direito, uma coisa afeta a outra. Então, esses pilares, eles afetam a nossa mente, e a nossa mente afeta esses pilares. Porque tudo começa como a gente vê o mundo, como a gente enxerga o mundo, como a gente se percebe, essas conexões. E se existe medo, percepção de perigo, ou, ao contrário, sensação de segurança, de bem-estar, você diminui o cortisol. Você diminui a produção de cortisol. Então, não é só sobre algo subjetivo. É porque essa mente afeta o corpo e esse corpo afeta essa mente.
né? Então as coisas não estão separadas, está tudo realmente, literalmente conectado, né? É um eixo, né? Psico, neuro, imuno, endócrino. Exatamente. E aí basta você pensar e a descarga já aconteceu. Já aconteceu. Exatamente. Você nem se dá conta. Então é preciso, inclusive, aprender sobre isso, sobre, assim... Quais são os meus gatilhos? Isso, e aprender também a se conectar com o que lhe faz bem e tentar desconectar com aquilo que lhe faz mal, porque a mente é isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que, assim, eu nunca compreendi muito isso. Quer dizer, não compreendi no sentido de... Inconformismo. Inconformismo. Esqueci como é o nome... esses jogos, esqueci o nome, deu um branco aqui, jogos eletrônicos que a garotada joga. Os games. Os games. Gente... Videogame de um monte de situações altamente estressantes. Medo, raivas e... coisas que, na verdade, quem está ali jogando está vivenciando aquilo. Como que uma criança que vive jogando isso não fica ansiosa? Não tem como, porque ele libera aquele hormônio. Claro, o tempo todo. Tá liberando aquele hormônio. A gente vê um filme, eu tenho que ficar vendo um filme, eu sou muito sensível. Então eu vejo um filme e fico assim pra mim mesma. Priscila, é só um filme. Priscila, eu também sou um sou filme. assim. Priscila, é só um filme. E assim, a adrenalina, eu já tô sentindo o coração acelerando. Priscila, é só um filme, Priscila. Libera. Dá taquicardia. Não, eu não vejo. Responde. Eu também não vejo. Mas às vezes no meio tem uma cena, às vezes o filme é legal, mas tem uma cena. Calma, Priscila, é só um filme. E a gente chora, e a gente ri, a gente sofre, a gente sente Você o tá filme. vivendo aquilo. E isso tá liberando hormônio. Exatamente. Seja do amor, da ocitocina, quando você vê uma cena linda. Seja qual for, é liberação hormonal. Isso. Eu falo isso, alimento não é só o que a gente come pela boca. Não. Alimento é o que a gente vê, é o que a gente ouve. Todos os sentidos. Tudo é alimento. De quem eu me alimento? O que é alimento? Então, a gente bota pra dentro coisas que liberam hormônios que não são saudáveis. O que faz um abraço? É o tato. Mas e o que aquilo faz com você? Exatamente quando você abraça de uma forma acolhedora, carinhosa, aquele contato, aquele toque, na verdade, ele faz o que essa ocitocina vai ser derramada ali. Então, em pouquíssimos minutos. Pois é. A liberação às vezes é instantânea. Um olhar. Um olho no olho tem um poder, gente. Tem gente que não consegue olhar nos olhos das pessoas. Verdade. Olhar no fundo dos olhos. Tem gente que se incomoda. Isso mesmo. O poder dessas pequenas coisas na liberação, na descarga hormonal. É isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de passar. Que parece subjetivo, mas não, do subjetivo vai para o físico, vai para o material. E é isso que precisa começar, de alguma forma, a ser ensinado. Quer dizer, que as pessoas possam perceber isso, entender isso e conviver com isso. E não fazer disso, às vezes, pela falta de compreensão, um adoecimento. Né? Aí eu estou aqui exagerando um pouco, mas é isso, né? Se você não compreende, você acaba criando um monstrinho daquilo ali, né? Então aquilo é uma doença e tal, e às vezes aquilo é apenas a sua fisiologia, os seus corpos, né? Os seus vários corpos se manifestando, né? É porque é aquele monte de pouquinho, né? É um pouquinho de desconexão que eu fico na tela, é um pouquinho de me alimentar de cenas ruins e de um videogame ruim, é um pouquinho de noite sem dormir, é um pouquinho de sedentarismo, é um pouquinho de alimentação, sabe? E esse monte de pouquinho vai enchendo o copo até o momento que ele transborda. Tem uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante, que é o seguinte: a gente vive uma vida que não tem tempo para se cuidar e para ter o seu espaço de conexão, porque nós precisamos de ter. Nós trabalhamos muito, nós temos um tempo assim ocupado muito grande,
quando, na verdade, nós precisaríamos ter no nosso dia a dia esse momento em que você, por exemplo, assim, meditar, que é um momento onde você acalma sua mente, você se conecta ali. Isso é algo maravilhoso, né? Que todo mundo devia experimentar, porque, e com a prática, isso te deixa, isso promove, né? Um estado que você não só consegue ele quando você está meditando, mas depois da prática você consegue quando você precisa dele. Mas eu acho que uma coisa que falta muito na nossa vida é tempo para nós realmente nos cuidarmos. Autocuidado. Autocuidado. Eu acho isso uma coisa muito... Porque é aquele tempo para você ficar com você. E aí ver o que você precisa, ver o que você quer saber, ou estar com alguém que você gostaria muito, ou fazendo alguma coisa que te realinha. Isso é fundamental na vida. A gente fala tanto de saúde mental e hoje em dia a gente tem tanta informação e a saúde mental das pessoas está tão deteriorada, né? É um pouco desse dia a dia, desse pouquinho, né, que você está falando e que a mãe estava comentando, porque são notificações, demandas, é um aplicativo, é tela, é um scrollando, né, um aplicativo. E aí a coisa vai e daqui a pouco você está completamente esgotado, né? Isso está, né, nas pesquisas e nos estudos, você vai aumentar cortisol, isso vai aumentar processo inflamatório silencioso, isso vai esgotar do ponto de vista dos neurotransmissores a sua mente, tira tempo da gente realmente se conectar com nós mesmos e com as pessoas, como a gente está aqui conversando, trocando ideias. E aí, no final, esse pouquinho enche o pote, transborda e passa do limite de resiliência de qualquer organismo. E aí vai vir tudo. Vai vir ansiedade, vai vir burnout, vai vir depressão e até outros transtornos físicos de saúde que não são os mentais, né? Uhum. E pra gente ir caminhando assim pro final, né? Que se deixar, tem muita coisa ainda vindo na minha cabeça aqui, a gente poderia, vai ter que gravar outro. Tem muita coisa na minha cabeça que eu não consegui falar nem um terço. Mas pra gente ir caminhando pro final, quais seriam assim as sugestões que vocês dariam pensando nos profissionais que lidam com os pacientes para cuidar também da saúde mental e para os pacientes, como cuidar um pouco mais da saúde mental? Porque são dois, né? Um é o cuidador que precisa olhar para isso, de que maneira ele consegue ferramentas para olhar isso melhor ou para ajudar melhor o seu paciente. E a outra é para a população, para os pacientes mesmo. Que recado vocês dariam para eles? Eu acho que uma coisa fundamental, já falei aqui, é a escuta. A escuta, ela faz toda a diferença, né? Do profissional, né? E, quer dizer, ele investir, ele saber do poder que a escuta tem. A escuta com acolhimento. Porque quando você escuta acolhendo alguém que está num sofrimento, principalmente num sofrimento mental, isso faz toda a diferença e faz diferença rápido. É quase instantâneo. Então, você não pode olhar para essa pessoa e desvalorizar o que ela está trazendo, no sentido de não dar muito valor, né? Porque ela está num sofrimento. E quando ela percebe que ela chega num lugar e encontra essa escuta acolhedora e tal, isso faz uma diferença enorme. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, porque daí outras coisas virão, né? Outra coisa que é muito importante é como você... Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas que para mim, tem um valor enorme, que é a fala. Como você fala. Como você usa a sua fala, não só o tom da sua fala, mas também as palavras que você usa quando você vai esclarecer, informar, orientar, mas principalmente quando você vai esclarecer sobre, né? Então, é outra questão também, porque dependendo de como você fale, a pessoa que recebe, ela fala, não vai funcionar.
né? Então, isso aí. E acho que, por exemplo, puxando para a área, então, né, que a gente está aqui falando da saúde mental, eu acho que os profissionais da área de saúde mental, eles precisam, quer dizer, principalmente os da área de saúde mental, acho que todos, mas os da área de saúde mental especificamente, que essa área não é uma área onde você só aprende e está apto a tratar a partir, vamos dizer, de estudar sobre as doenças, os transtornos. Não. Você precisa investir em autoconhecimento seu para você ser capaz de poder ajudar o outro, porque numa grande maioria das vezes a gente vai ver que muitos transtornos na área de saúde mental eles são resolvidos com autoconhecimento, mas você precisa ter essa visão a partir de você, né, para você poder encaminhar o outro. Eu não vejo como tratar se não tiver autoconhecimento. Então, assim, essas são as coisas mais básicas. Existem inúmeras outras. E também, assim, por exemplo, olhar, compreender que na área de saúde mental você vai poder ter muita coisa que vem dessa multidimensionalidade. Então, você pode ter coisas que vêm do emocional, vêm do mental, vêm do físico, né? Vem de uma má formação genética ali, de um polimorfismo. E você vai ter que também ter esse feeling de tentar, né? Então, assim, por aí, né? Muito bom. Trazendo orientações, né, para o público, para o leigo, eu diria que existe um estilo de vida mentalmente saudável. Com certeza. Né? Exatamente trabalhar a nossa querida MEV, que a gente vem falando. É o básico bem feito. É uma boa alimentação anti-inflamatória, uma dieta de um padrão, por exemplo, mediterrâneo, mas que a gente pode adaptar para qualquer tipo de cultura, inclusive no nosso país. Exercícios físicos regulares, sono adequado, gerenciamento do estresse, conexões sociais, práticas como mindfulness, meditação, né? Práticas que sejam espiritualizadas ou de religiosidade. Não há problema em relação a isso, sem nenhum tipo de preconceito, mas é um trabalho de base, né? É fazer um pouquinho de cada coisa, porque com certeza isso vai ter um balanço positivo. Sem dúvida nenhuma, as pesquisas mostram que a gente, né, tendo essa prática completa, mesmo que não seja perfeita, perfeição não existe, a gente com certeza vai reduzir muito os transtornos mentais e vai ter muito mais qualidade e longevidade. E procurar profissionais capacitados para guiar nesse caminho, né, nesses caminhos, porque o que a gente vê hoje é uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que consigam conduzir nesse movimento de autoconhecimento e de mudança. Uhum. Porque a maioria dos médicos fala que você tem que fazer exercício, você tem que meditar, você tem que... Aí o paciente sai dali sabendo que ele tem que fazer um monte de coisa. Ele tem que, né? Caramba, para eu ficar bom... Para eu ficar bom, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que dormir melhor, eu tenho que comer melhor, eu tenho que meditar, eu tenho que respirar, eu tenho que ter tempo. Mas como? Como faz isso? Então, é muito fácil você falar o que o paciente tem que fazer sem ajudar ele no processo, sem de fato guiar. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas tão legais e tão eficazes para ajudar no processo de mudança, no processo de autoconhecimento. Então, procurar profissionais que estejam conectados com o como também, com o guiar no processo. Porque saber o que tem que fazer a essas alturas do campeonato 2025, com essas informações que a gente tem, vai me dizer que a pessoa não sabe que tem que parar de fumar ou que tem que dormir mais cedo. A gente sabe o que tem que fazer. A grande dificuldade é saber como. E às vezes são tantas mudanças necessárias ao mesmo tempo que o paciente fica assim, gente do céu, eu desisto. Por onde eu começo? Como eu começo? Então, existem profissionais e técnicas para ajudar no autoconhecimento, para ajudar na mudança de estilo de vida e que pode ser tão gostoso. Né? Ao invés de ver como uma ameaça, esse monte de mudança difícil, ver como um desafio prazeroso. Mudar a percepção, mudar a perspectiva, faz com que o paciente sinta prazer nesse processo e não medo e aflição e angústia de algo que ele se acha incapaz. Desenvolver as habilidades desse paciente. Quais as habilidades que o meu paciente tem que ele já pode aplicar agora? Então, o que ele não consegue, a gente
deixa ali um pouquinho. Vamos trabalhar quais são as habilidades que esse paciente tem que eu já posso usar agora. Um pouco dessa psicologia positiva, de pegar o que ele já tem, de sinalizar a potência, o senso de autoeficácia. Porque sem autoeficácia você acha que é impossível fazer qualquer coisa. Se eu não me acho autoeficaz, como que eu mudo, como que eu me conheço? Eu não vou conseguir nada. Então, existem profissionais, existem técnicas para isso, para ajudar o paciente no processo. Eu levanto aqui uma questão muito importante que eu tento sempre no início dos meus atendimentos e dos meus acompanhamentos falar e frisar com o paciente que saúde, bom estilo de vida não é um evento, é um processo. Isso é jornada e tem que aprender a curtir esse caminho. E esse caminho não vai ser um caminho exponencial para cima, ele é extremamente sinuoso, a gente tem altos e baixos, a gente precisa reconhecer momentos de recaída, né? Quantos momentos você não se nota errando e voltando atrás um pouco num hábito ruim? Isso vai acontecer. Então, é processo, é curtir o processo, entender o processo e começar a perceber que é nele que a gente melhora. E é o aqui e agora. Você está sempre no processo. O processo não termina, né? É melhoramento contínuo. É isso. E talvez não seja possível em uma consulta, né? Ter essa consciência de acompanhamento, ter essa consciência de continuidade, não esperar milagre em uma consulta única, sair dali com a solução de toda a vida. Essa é uma conscientização importante também do paciente, de que precisa estar em acompanhamento, que para ter saúde física, mental, nas multidimensões, é preciso um acompanhamento contínuo, né? É um novo modelo, né, Priscila? É um novo modelo, as pessoas entenderem, tanto o médico profissional de saúde, né, quanto também o cliente, né, quem toma o serviço, o leigo, que quer, né, ter o serviço de saúde com essa abordagem. Não é um encontro, são encontros, né? Não é um evento pontual com uma prescrição, é processo e acompanhamento. É um processo educacional do paciente também. Totalmente, né? E entender que alguns não vão estar preparados. Sem dúvida. Porque tem pacientes que vão chegar... Eu já perdi muito paciente por causa disso. Porque a gente começa a falar de multidimensões e da importância, começa a perguntar coisas. Em que ela está querendo saber da minha vida a fundo assim? Isso tem a ver com endometriose. Mas para mim tem tudo a ver. Mas eles não entendem. Aí eu quero uma prescrição aqui. Me falaram que a gestrinona que eu vi na internet lá é o que cura endometriose. Não vai prescrever, não? Então, nem todo mundo também está no momento preparado para entender isso. Mas isso começa com o despertar. Se a gente não fala disso, não desperta de que existe mais do que só uma endometriose, de que existe mais do que só uma doença mental, como que o paciente vai chegar lá? Ele vai chegar lá sempre com a mesma expectativa de um nome de uma doença e um remédio. E é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo um pouco desse despertar. Sem dúvida. Eu acho que muitas vezes, isso é uma coisa que a gente, né, cabe um outro podcast, mas muitas vezes o motor de busca é o propósito, né? As pessoas precisam tentar buscar um pouco mais isso, né? A gente tem o Ikigai, né, que é um termo super interessante, super amplo, mas é isso, né? Como se motivar, né? Como se engajar em melhorar, né? Pessoalmente, né? Internamente. Às vezes é por trás desses valores, do que você acha importante. E aí o propósito acaba sendo um motor de busca muito interessante. É isso, gente. Olha, muito obrigada, doutora Ângela, doutor Gustavo. A gente teria muito mais para falar. Se começar a falar de propósito e Ikigai, a gente vai aqui até amanhã, né? De bioenergética, tem muitos assuntos legais. Mas eu agradeço muito a vocês pela participação de hoje. Acredito que foi muito rico esse podcast, uma conversa muito rica. E espero que a gente teremos outros episódios que ainda tem muito para a gente falar, né? E se você gostou desse podcast, acha que vai ajudar alguém que está precisando olhar para sua saúde física e mental, entender essa multidimensionalidade, encaminha esse podcast, curte, compartilha, porque é através do despertar. A primeira ação começa com o despertar, com o conhecimento, com o entendimento, para que a mudança, então, possa acontecer. Então, compartilha, comenta e curte. E se você é profissional da área de saúde, quer conhecer um pouquinho mais a gente, quer conhecer a SEG Mentoria, vai estar aqui embaixo um pouquinho mais de informações, assim como os contatos dos nossos profissionais. E nos vemos no próximo SEGcast.